Bom, como falamos, estamos aqui com o professor Rubens Leal. Boa tarde, professor Rubens Leal. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Centro-Sul. Boa tarde, Arivan. Boa tarde a todos os telespectadores. É muito bom estar aqui mais uma vez. Bom, professor, como o senhor já informou anteriormente, os eventos relacionados aí com o processo da independência do Brasil são muitos, né? E quais foram exatamente, falando de eventos, aqueles que ocorreram ali no pós-proclamação da independência, no pós-imediato, né? No pós-imediato da proclamação da independência, como é que aconteceram as tratativas políticas naquele momento? Vejam bem, todo o processo ele foi conduzido, liderado pelo herdeiro do trono português, né? Pedro de Alcântara, aliado a uma burguesia, a uma classe elitista. E na condição de conduzir esse processo, ele terminou ao assumir o poder, frustrando aqueles liberais mais radicais, porque, na verdade, boa parte das estruturas coloniais foram mantidas. Eu vou dar um exemplo para você. O Brasil, na América do Sul, foi o único país que não optou pelo regime republicano, né? Quero que vocês saibam, telespectadores, que esse processo de ruptura do Brasil, esse processo de independência, ele não foi exclusivo do Brasil. Estava acontecendo, paralelamente, um processo de ruptura em toda a América do Sul. E, de todos os países vizinhos, só o Brasil manteve o regime monárquico, justamente por ser conduzido pelo herdeiro do trono português. Então a monarquia foi mais viável naquele momento, contrastando com todos os nossos vizinhos, que conseguiram no mesmo período a ruptura em relação ao reino espanhol, mas que fizeram, implantaram o regime republicano. Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Equador, Peru, Colômbia, Venezuela, todos adotaram o regime republicano e iniciaram eleições presidenciais. E o Brasil manteve o regime monárquico, né, por ter sido conduzido pelo imperador, e isso terminou frustrando um pouco aqueles liberais mais radicais. Como também frustrou, porque vocês sabem, Arivan, toda vez que há uma ruptura, alimenta a expectativa do povo de mudanças bruscas e radicais. Então o povo imaginou que com a independência viria uma reforma agrária, viria uma melhor distribuição de renda, mas viria a abolição da escravidão. Mas nós temos que entender que foi um movimento conduzido pelas elites, ali em torno do imperador, e que, por conta disso, boa parte dos ideais das elites foram mantidos. Foi mantido o regime escravista, foi mantido o latifúndio, a concentração de renda. Então, terminou frustrando aqueles liberais mais radicais. Por quê? Porque o Brasil manteve parte da estrutura que já vinha arraigada do período colonial. Bom, professor, e nesse momento aí, o que houve em termos de destaque? E essa questão da República, as discussões já estavam ali iniciadas também? Ótimo, Arivan, estavam sim. Tanto é que houveram algumas revoltas em algumas das províncias do Brasil, porque eles achavam que esse processo viria acompanhado do republicanismo. Eu vou só interromper, né? O senhor falou de republicanismo, mas é para o senhor tomar uma aguinha aí. Agora mesmo. Ajuda bastante. Eu agradeço. No seu Pedir licença aí. Fica à vontade. Pois esse processo da independência que trouxe para o Brasil, já ali naqueles instantes iniciais da questão, as ideias republicanas ou republicanistas, para o seu prosseguimento. Pronto, ótimo. E, inclusive, quando o imperador outorgou a primeira Constituição brasileira, monárquica, se você pegar as primeiras características da Constituição de 1824, trazia no seu bojo o regime monárquico hereditário, o Brasil seria uma monarquia hereditária. Manteve-se também o regime de padroado régio, há uma aliança entre o Estado e a Igreja Católica. O catolicismo foi adotado como religião oficial. Pra você ter uma ideia, Erivan, a força da Igreja Católica era tão grande que, se você não fosse católico, você não podia exercer o direito do voto, não poderia ocupar nenhum tipo de cargo público. Isso estava na Constituição de 1824. E essa Constituição também manteve o voto censitário, o voto baseado na renda. Você tinha que comprovar uma determinada renda mínima anual para poder exercer o direito do voto e candidatar-se a cargos como deputados, senadores. Então, quando essa Constituição foi outorgada, foi imposta, imediatamente ocorreu um movimento republicano na província vizinha do Pernambuco. Eu chamo província, pessoal, porque na época do Império eram províncias, hoje são estados. E gostaria de deixar bem claro que até politicamente é bom a gente fazer essa distinção. Rubens, qual a diferença? Porque nós chamamos no período do Império pós-independência, província do Pernambuco, província do Piauí, e após a República eles se tornam estados. É muito simples.
Na época do Império, o poder era centralizado, então as províncias elas não tinham autonomia. O imperador baixava os decretos, as leis, e todas cumpriam exatamente o mesmo decreto. Com a República, há um certo federativismo, né? Ou seja, as províncias ganham status de estados, muito similar ao regime norte-americano. Como funciona a partir da República? Os estados gozam de maior autonomia. Nós sabemos, por exemplo, que na questão tributária, agora que eu vi a reportagem que você vai lançar daqui a pouco, sobre o aumento dos combustíveis. É bom lembrar que o Piauí tem a segunda maior taxa de ICMS sobre combustíveis no Brasil. São 31%. Então, quando você, cidadão, coloca 1 litro de gasolina no seu carro, na sua moto, saiba que 1/3, basicamente, daquele valor que você está pagando vai direto para os cofres do governo do estado. E eu conheço estados como o estado de Roraima, Erivan, que o ICMS sobre o combustível é de apenas 15%. Isso é o quê? Isso é autonomia. Cada governador tem autonomia para instituir determinadas cargas tributárias, salários de funcionários públicos. Vocês sabem que o salário no Brasil ele não é homogêneo, o salário mínimo é. Mas, por exemplo, o que ganha um professor no estado do Piauí é a metade do que ganha um professor no estado do Maranhão. Ou seja, cada estado tem autonomia para estabelecer salário dos seus servidores, carga tributária, e isso só aconteceu com a República. Na época do Império, pós-independência, ainda éramos províncias, ou seja, era tudo igual. Rubens, ainda existem países com essas regras de províncias? Existem. Eu vou citar 2 vizinhos de continente aqui. A Argentina. A Argentina ainda é um regime de províncias, são 23 províncias e a lei é única para todas as províncias. A carga tributária é única. E o Canadá. O Canadá também ainda é um regime de províncias, são 10 províncias e a lei é única para todas. No Brasil, com a República, já não são províncias, passam a ser estados para gozar dessa maior autonomia. E quais são os ganhos para a sociedade? Porque a sociedade deveria ser o destino final de todas as iniciativas, né? Exatamente. Na verdade, quando eram províncias, né, era mais difícil a sociedade questionar e chegar até o imperador, o questionamento. Quando se tornam estados, aí fica mais fácil, porque quem tem autonomia para boa parte das regras é o governador e ele está mais próximo, então ele pode ouvir mais o povo, né? Voltando aí para a questão do movimento em si, como eu disse, quando foi otorgada a Constituição de 1824, ocorreu... O senhor disse que o governador está mais próximo, isso aí é, até certo ponto, teórico. Exatamente. Teoricamente, tornar Estado fica melhor, porque o governador está mais próximo para ouvir os anseios e as demandas da população, né? Isso só é possível no regime federativo, como é a nossa República. E voltando, logo após a outorga da Constituição de 1824, na província vizinha de Pernambuco, eclodiu uma revolta republicana, né? A Confederação do Equador, liderada pelo Frei Caneca. Frei Caneca colocava em xeque o governo do imperador, criticava seu autoritarismo e propunha a República, porque ele questionava por que só o Brasil, na América do Sul, optou pelo regime monárquico. Nós temos que também adotar o republicanismo como todos os nossos vizinhos. Mas, infelizmente, o movimento foi reprimido e o Frei Caneca, inclusive, foi preso e foi fuzilado. Era pena de morte, existia pena de morte para os crimes de subversão naquela época. Bom, professor, amanhã a gente retoma esse mesmo foco, porque aí vai se encaminhando exatamente para 1889. Exatamente. E amanhã a gente pode contar com o senhor. Ok, pode sim. Ok? Agradecer aqui ao professor Rubens Leal, como ele já anunciou, nós vamos daqui a pouco conversar com a advogada Iana Mello, que traz aí também mais informações sobre essa questão do combustível, já que o presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai entrar com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, para exatamente buscar aí um ponto que seja mais aceitável, em vista de que muitos estados estão majorando, elevando aí sobremaneira os valores dos combustíveis. Mas agradecer e amanhã a gente retorna com esse foco, né, professor? É um prazer, eu que agradeço. Falando aí da monarquia em direção à República. Com certeza.